Bom, a gente vai ter mais histórias sobre isso e eu queria começar, ouvintes, Marcela, com uma história que foi recuperada aqui pelos nossos colegas Marcelo Godoy, do Estadão, e bem desenvolvida aqui na edição de O Globo de hoje, pelo nosso colega e colunista, o Carlos Andreasa, que é o âncora lá do CBN Rio. Trata-se do caso do Arthur Lira. E por que a gente vai falar disso? Porque está em curso no Judiciário Brasileiro e no Congresso um movimento cujo objetivo é o seguinte: nenhum político na cadeia, nenhum político preso. E o caso emblemático é o caso do Arthur Lira, que, como está aqui na coluna do Andreasa, uma expressão que ele pegou do Marcelo Godoy, é o seguinte: o Arthur Lira foi finalmente desdenunciado. Não é que ele foi absolvido, ele foi desdenunciado. Bom, a história vem desde 2012. Nós estamos em 2023, portanto, a história é de 11 anos. E como é que começa essa história? É que, em 2012, Arthur Lira, deputado federal por Alagoas, um assessor, o Arthur Lira estava no primeiro mandato, um assessor do Arthur Lira foi apanhado no aeroporto de Congonhas, a caminho de Brasília, com R$106 mil em dinheiro vivo. Bom, aí o que aconteceu? Estava correndo ali a Lava Jato e tal, e o delator Alberto Youssef, que era o doleiro, que delatou um monte de coisa e tal, né? Sim. Ele disse que aquele dinheiro era para o Arthur Lira e que seria uma propina paga por um dirigente da CBTU, Companhia Brasileira de Transportes Urbanos, e esse dirigente queria se manter no cargo, né? E aí queria o apadrinhamento do Arthur Lira e pagou por isso. Lembra o Andreasa. Por falar nisso, o atual presidente dessa estatal é apadrinhado de Lira, né? E está lá desde 2016. Bom, aí a Procuradoria-Geral da República denunciou Lira em 2018. Então o cara foi apanhado com dinheiro em 2016. Isso. A Procuradoria-Geral da República denunciou o Lira em 2018. Corrupção passiva. Em 2019, um ano depois, o Supremo, a primeira turma do Supremo, aceitou a denúncia. Lira recorreu. Em 2020, essa mesma primeira turma rejeitou a apelação, né, com os votos do Marco Aurélio, do Luiz Roberto Barroso e do Alexandre de Moraes. O Dias Toffoli, que fazia parte dessa turma, pediu vista do processo. Pede vista é aquele negócio. Quero tempo para pensar. Isso era em 2020. Né? Aí o Toffoli ficou com o processo 3 anos. Né? E devolveu para ser votado na semana passada. E o Arthur Lira, que quando o caso começou, ele era deputado de primeiro mandato, agora ele é presidente da Câmara com mandato renovado. Né? Bom, aí vem a história, né? Em 2019, lembra o Andreasa, o Congresso proibiu que as denúncias fossem baseadas exclusivamente em colaborações premiadas, exclusivamente. Mas quando há outras provas e tal, tarará, 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 né? Bom, aí em 2021, o STF arquivou, alegando falta de provas, a investigação sobre o quadrilhão do PP na Petrobras. Quadrilhão da PP, enfim, era aquele que pegava dinheiro lá da diretoria de produção, né? Aí a história é que esse caso do Lira era conexo com o inquérito do quadrilhão do PP. Se o inquérito do quadrilhão do PP foi arquivado, então seria caso de arquivar também o caso do Lira. Bom, o que aconteceu? A coisa rodou, entrou gente nova no Supremo Tribunal Federal, saiu o Marco Aurélio, entraram os 2 ministros indicados pelo Bolsonaro. Para resumir a história, daqui ao ponto final, teve aqui a Procuradoria também desistiu da denúncia e...
que mais que tem aqui? Que não ia, de fato, né, não haveria provas de que o dinheiro fosse para o Arthur Lira, por isso também se juntaram nessa questão do Supremo de não ter mais a obrigatoriedade de denunciar com base apenas numa delação. E, enfim, essa história acabou ficando num limbo. Né? Não, é bom. E agora, a história é o seguinte, quer dizer, não tinha prova, mas tinha lá os 106 mil reais que estava na mala do assessor direto do Lira. Quer dizer, então, não era que não tinha nada. Não era só uma denúncia, o cara roubou, não. Tinha lá o dinheiro todo. E aí, o que faz com esse dinheiro? Né? O que faz com esse dinheiro? Quer dizer, será que devolveram o dinheiro? Então, a questão é essa, o dinheiro ficou nesse limbo, de repente era só a palavra do delator, e aí entra no caso do que o exclusivamente não pode, e a prova material não tinha mais prova material, se desmaterializou a prova material, que era o dinheiro e o assessor viajando com dinheiro. Bom, e o que aconteceu é que a denúncia que havia sido recebida e a apelação da Arthur Lira que havia sido rejeitada, mudou tudo. Com a nova composição, a denúncia foi... Os ministros alteraram os votos. Resultado, por unanimidade, a denúncia foi desrecebida. Sendo que a Procuradoria-Geral da República se arrependeu da denúncia que havia feito. Então, como é que foi a história? A Procuradoria se arrependeu, o Supremo desdenunciou, tinha aceitado a denúncia, não aceitou mais, e o resultado é que... O que aconteceu? Ficou tudo por isso mesmo. O que a gente vai querer saber agora, esses 106 mil reais estão aonde? Será que está lá na delegacia? Voltou pro assessor? Bom, de todo modo, esse é mais um caso em que a Procuradoria que está revendo as suas denúncias e, enfim, esse movimento todo para não deixar nenhum político na cadeia. Tem 2 políticos que estão condenados, porque o Arthur Lira não está mais, né? Foi desdenunciado. Condenado está o Zé Dirceu, pelo mensalão, tem pena de prisão. Ele foi condenado em última instância no Supremo Tribunal Federal, não está preso porque tem recursos ainda, por exemplo, embargos de declaração e tal, que pode prolongar a coisa infinitamente. O Collor foi condenado no Supremo Tribunal Federal, mas ainda não acertaram a pena, né? E consta, parece que vão aliviar na pena. É isso aí. Bom,